Vou tomar um café para dar uma acelerada na circulação sanguínea. Eu libero o microfone. Liberou? Não, eu libero. Então tá. Pessoal, 19h30. Moço, enquanto você essa porta, fazendo favor. Alessandra, enquanto aquela ali também, ó. Ao vivo, estamos ao vivo. Entrando agora. Vamos organizar tudo aqui. Opa, microfone aqui. Olá, sejam todos muito bem-vindos na live da Semana Política aqui na OAB, Subseção São Miguel do Guaporé. Nós estamos muito felizes com a sua presença. Eu sou Adélia Barreto, falo com você aqui da OAB, Subseção São Miguel do Guaporé, através do convite realizado pelo Dr. Ricardo, que é presidente da Subseção São Miguel do Guaporé. Eu quero, desde já, agradecer a essa distinta instituição por ter me convidado para estar aqui representando você, eleitor. Eu sou Adélia, sou mãe, sou mulher, sou contadora, empreendedora, esposa, serva do Senhor e acredito que a nossa cidade ela pode ser uma das melhores cidades para se viver no estado de Rondônia. E crendo nisso, eu quero aqui convidar você desde já para pontuar aí as suas perguntas, convidar os seus melhores amigos, tá? E daí, nessa live, você pode mandar esse convite para os seus melhores amigos para estar assistindo a live aqui com a gente. Você sabia que este ano o processo eleitoral ele contém novidades e durante aí a apresentação dos advogados que se fazem presentes aqui para a entrevista, você vai ficar sabendo quais são essas novidades aí. Eu quero desde já convidar você a ficar ligadinho. Ontem nós tivemos a primeira entrevista com os candidatos a prefeito Cornélio e Dr. Ronaldo. Hoje nós queremos já agradecer ao Williams Okamoto, candidato a prefeito, e o seu vice, o Eduardo Popular Mata Junta, que está aqui conosco hoje para essa entrevista. Queremos dizer a você que levar justiça, democracia e transparência faz parte desse distinto órgão. Eu vou passar a palavra agora ao presidente, o doutor Ricardo. Boa noite a todos. Boa noite, Williams Okamoto. Boa noite, Eduardo Mata Junta. Agradecer a vocês por ter aceito o nosso convite de estar participando dessa live nessa noite, para expor os planos de governo de vocês e colocar a sociedade à disposição para poder escolher um candidato, né, analisando o plano de governo de vocês. Agradeço também a presença da doutora Joilma, nossa conselheira estadual, doutor Jairo, delegado da CAAB, doutora Vilma, nossa tesoureira. Agradeço também a doutora Adélia, que está aqui nos auxiliando, e a nossa colaboradora, a Alessandra. Vamos fazer uma live aqui, onde nós vamos estar perguntando a vocês algumas coisas e vocês estão expondo ao público. Olá, nós vamos passar agora a palavra à doutora Joilma. Boa noite a todos. Agradeço novamente o convite e reafirmo que é um prazer estar aqui nessa noite para mais uma live, conversando com os candidatos a prefeito e vice-prefeito do município de São Miguel do Guaporé. Cumprimento o doutor Ricardo, presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, e reitero minhas felicitações pela iniciativa que possibilita aos são miguelenses ter acesso às principais propostas dos candidatos ao Poder Executivo. Cumprimento a doutora Vilma Barreto, do Marim, tesoureira e presidente da Comissão da Mulher Advogada dessa subseção. Cumprimento ainda
Dr. Jairo, delegado da Caixa de Assistência dos Advogados. Cumprimento doutora Adélia Barreto, contadora e empresária, que está colaborando neste evento. Cumprimento o candidato a prefeito Williams e o candidato a vice-prefeito Eduardo. Cumprimento todos que estão nos assistindo. Ao público, é importante informar que a OAB encaminhou o ofício aos candidatos que concorrem ao cargo de prefeito e vice-prefeito e todos que concorrem a esse pleito demonstraram interesse em participar das vagas. A partir daí, foi realizado um sorteio na presença do candidato ou de um representante para determinar o dia em que cada candidato seria entrevistado. Importante ressaltar que a subseção tem o objetivo de contribuir com o aprimoramento do debate político, fazendo com que a população tenha acesso às propostas de campanha das candidaturas majoritárias para que possam votar de forma consciente. É a OAB exercendo sua função constitucional de guardiã da democracia. No mais, torço para que hoje a nossa entrevista seja profícua, para que seja esclarecedora para o nosso público, para nós, que todos saímos aqui conhecedores das propostas que vocês têm para nos passar. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada, doutora Joilma, pela sua consideração. Com a palavra agora, o doutor Jairo. Boa noite a todos. Muito boa noite, agradeço a presença de todos mais uma vez. É importante destacarmos aqui a importância, né, dessa live, dessa entrevista, desenvolvida pela instituição OAB, que, em sua responsabilidade para com a sociedade, teve essa iniciativa de trazer as propostas dos reais planos de governo aí dos pretensos candidatos. Espero que o público tenha o máximo de atenção possível para que os senhores vão expor para nós hoje, nesta noite. Obrigado pela presença. Boa live e entrevista para todos. Muito obrigada, doutor Jairo. Com a palavra, a doutora Vilma. Boa noite, eu vou cumprimentar aqui o doutor Ricardo, agradecer já de pronto o Okamoto por ter aceito a nossa proposta. Eu acredito que vai só trazer engrandecimento para o nosso processo eleitoral, o Eduardo. Nós estamos aqui para fazer esses questionamentos, que de repente é um questionamento que você que está em casa queria fazer. Nós estamos sabendo por esses motivos de distanciamento, pelo período de campanha ser um pouco mais curto que eram nos anos anteriores. Então, vocês poderão usar esse tempo para fazer esses questionamentos, que vai ser feito perguntas que são vindas do público. Então, você de casa que tiver dúvida, quiser esclarecer, nós estamos fazendo essas lives exatamente para você conhecer toda a proposta de governo dos nossos candidatos a prefeito. Está gravada depois dessa live, se você não puder assistir ela ao vivo agora no Face, ela vai estar gravada no Face da OAB e também vai estar lá no YouTube da OAB São Miguel do Guaporé também. Você pode assistir por lá. De repente, se você tem Smart TV, alguma situação, fica mais fácil de você ver pelo YouTube. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada. Obrigada, doutora Vilma. Nós queremos ressaltar aqui, reforçando o que reiterou a doutora Joilma, que essa live ela é totalmente imparcial e que nós queremos que você seja aqui representado. Então, pode fazer aí as suas perguntas. Nós já recebemos uma pergunta lá no Face, já tem gente perguntando. Comentem lá. Nós precisamos que essa live chegue ao maior número de pessoas. Então, você pode compartilhar o link que está lá na live. Eu quero agora passar, então, as regras da live. Serão apenas 10 perguntas que serão lidas aí rapidamente. Eu vou passar, então, a primeira pergunta aqui, a primeira regra da live, para a gente poder iniciar, então, a segunda rodada de entrevistas da Semana Política da OAB Subseção São Miguel do Guaporé. Lembrando que este é o primeiro evento que essa instituição está organizando, a qual eu quero parabenizar como cidadã são-miguelense. Primeira regra, você deve ser cordial com os entrevistados. Então, as perguntas que forem feitas, se forem feitas perguntas vexatórias ou pergunta que coloca os candidatos em situação constrangedoras, elas não serão realizadas. O limite de tempo para cada candidato será de 3 minutos. Lembrando que este tempo ele é único e ele deve ser usado por seu candidato e seu vice. Após esse tempo, será cortado o direito de resposta. Havendo recusa de responder qualquer uma das perguntas, o candidato pode ficar à vontade, se recusando a responder ou não, e será passado para o próximo questionamento.
O entrevistado poderá contar com o máximo de 2 assessores presenciais. Eu já quero agradecer o assessor que está aqui na sala junto com a gente. Obrigado por sua presença. O objetivo da entrevista é dar aos candidatos a oportunidade de expor os seus planos de governo. A entrevista terá o tempo de 20 minutos inicial. Assim que eu terminar a minha fala, nós vamos passar para a apresentação dos candidatos, os quais eles têm 20 minutos para usufruir deste tempo. Lembrando que esses 20 minutos têm que ser utilizados pelo seu candidato e vice. Além das perguntas dos entrevistados, serão feitas perguntas por você, que é o público, que é o eleitor dessa cidade. Então, pode preparar as suas perguntas, que elas serão realizadas aqui durante a live. A apresentação dos candidatos ela é livre, e vamos ressaltar que não poderá ser denegrido e nem constrangido nenhum dos candidatos entrevistados. No final da entrevista, será liberado 3 minutos, onde esse tempo deverá ser usufruído por seu candidato e o seu vice para fazer as considerações finais e agradecimento a você, que eu sei que vai ficar até o final da live conosco. A rodada de perguntas de hoje segue como a de ontem, seguidas de 16 perguntas. Sejam todos muito bem-vindos à segunda rodada de entrevistas da OAB Subseção São Miguel do Guaporé. Doutor Ricardo, eu passo a palavra ao senhor para poder dar continuidade. Eles vão ter direito aos 20 minutos, né? Ok, então, vamos abrir agora já, começando com os nossos candidatos. Eu quero agradecer mais uma vez ao William Okamoto, que aceitou fazer parte dessa semana eleitoral, e o seu vice. Começando agora a contagem de tempo, 20 minutos. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para poder participar desse processo democrático. Agradecer a vocês, população, que tiraram um tempinho do seu dia para nos ouvir. Sabemos que o momento que nós vivemos no Brasil não é fácil falar de política. Porém, a política ela se faz necessária no processo eleitoral. E eu sempre digo o seguinte, né, Eduardo? Independente se você for às urnas ou não e escolher, alguém será eleito. Quando você chega em uma lanchonete, você escolhe o que você quer comer. E eu uso sempre esse exemplo simples, doutora Vilma, para mostrar para as pessoas a importância que tem de escolhermos bem um candidato que nos represente e escolhermos, sim, que devemos votar. A abstenção, ela pode ser um castigo para nós durante 4 anos. Então, primeiramente, eu agradeço a você que nos assiste. Quero fazer um agradecimento especial a todos os comerciantes que têm dado apoio para a nossa candidatura, a todas as pessoas da zona rural, que por onde a gente tem passado, tem abraçado a nossa campanha, doutor Ricardo. E é com grande satisfação aqui que eu agradeço também as famílias que têm recebido o nosso plano de governo, a nossa proposta. E eu fico um tanto emocionado, um tanto motivado, porque aqui, Eduardo, eu estou perante pessoas que viram a gente crescer. Doutora Vilma, doutora Joilma, me recordo como se fosse ontem, a doutora Ina Ruma, com a qual estudar para fazer direito. E são pessoas que enobrecem o nosso município. Doutor Jairo, a Adélia, está aqui a Alessandra e o doutor Ricardo. Parabenizo a OAB pela iniciativa que nos traz e está nos oportunizando a fazer com que as pessoas saibam um pouco mais. Eu sempre ressalto que não vote apenas por um sorriso no rosto. Vote analisando. Vote pela melhor proposta. Vote com uma consciência. Nós, desde o mês de março, nós iniciamos a nossa pré-candidatura, a nossa caminhada, eu e o Eduardo, o Mata Junta, que aqui está conosco, e viemos determinados a concorrer um pleito eleitoral, mas viemos determinados de uma maneira diferente. Como a população tem observado,
na nossa campanha, nós decidimos, inclusive, não utilizar recursos públicos de fundo eleitoral, de fundo partidário. E muitas pessoas até nos questionam, e aqui eu quero me dirigir especificamente para você que nos assiste. Mas, William, por que vocês não estão utilizando se todos os demais partidos muitas vezes utilizam? Se eles vão utilizar, por que vocês abriram mão? Bom, primeiro porque o nosso projeto é diferente. O nosso projeto é de inclusão, Eduardo, para a população. O nosso projeto não é um projeto político partidário, é um projeto de gestão. E aí, quando nós falamos de gestão, nós convidamos a população, doutora Vilma, a fazer parte do nosso processo eleitoral desde a campanha. E aí eu faço uma pergunta aqui para os senhores, para você que nos assiste. Você tem visto algum carro do 10 adesivado? Acredito que não. Fizemos questão de nem adesivar o meu carro, nem o carro do Eduardo. Não é verdade, Eduardo? Por quê? Primeiro, o voto está na consciência. E aí, nós estamos buscando fazer com que as pessoas reflitam em um projeto diferente. Eu não acho justo, e não é porque alguns partidos estão usando, que nós iremos usar o fundo eleitoral ou o fundo partidário. Aquela velha história de que, porque todo mundo faz, a gente tem que fazer, para nós isso não cola. Então, aqui, eu quero deixar claro que o nosso projeto, doutor Ricardo, ele é um projeto diferente. E eu sou bem ousado em dizer, doutor Jairo, que o nosso projeto é um projeto jamais visto no nosso município e jamais visto em Rondônia, doutora Vilma. Porque, buscando dentro da história de São Miguel, doutora Joíma, nós nunca vimos sair no mesmo partido um candidato a prefeito e um candidato a vice do mesmo partido. E aí eu abro para a população para que você acorde e olhe o nosso projeto. Aí você se pergunta, por que de não coligação e por que do Eduardo e do William estar no mesmo partido? Primeiro, a nossa coligação, doutor Jair e doutora Joíma, ela é com o povo, não é com meia dúzia de partidos políticos. E nós, desde o início, quando fomos convidados, nós nos propomos a falar aquilo que a população quer ouvir, a falar a verdade. Doa quem doer. Não achamos necessário coligação, porque a coligação é você que nos assiste agora. E aí, eu sempre digo nas nossas lives, repasse esse link dessa live aqui da OAB. Faça chegar até um amigo seu. De repente, ele não estará assistindo agora, mas faça chegar até um amigo. E aí é importante ressaltarmos, Eduardo, o porquê não viemos coligados, doutor. Primeiro, eu pergunto para você que nos assiste, você que mora em São Miguel, estado de Rondônia, você sabe quantos deputados nós temos na Assembleia Legislativa? Você já fez essa pergunta? São 24 deputados, doutora Vilma. 24 deputados. Porém, nós conhecemos aqui, no nosso município, geralmente, doutora Vilma, 3, 4 ou 5 deputados. Vocês já pararam para analisar isso? E esse questionamento, eu gostaria que você que nos assiste perguntasse para si mesmo. Por que os demais deputados, eles não aparecem no nosso município? E aí, eu gostaria de explicar. Porque quando nós fomos convidados pelo Partido 10, os republicanos, nós só aceitamos esse desafio com alguns motivos, com algumas ressalvas, que aqui eu quero colocar para os senhores que nos assistem. Primeiro, que não houvesse coligação, porque a nossa coligação é com você, com a população. Segundo, candidato a prefeito e vice do mesmo partido, porque sabemos o que queremos, sabemos aonde precisamos colocar o nosso município e aonde queremos chegar. E aí, a última questão.
De repente, os senhores não se atentaram a isso. Mas, infelizmente, quando fazem essas coligações, existe um certo combinado nos bastidores, aonde apenas aceitam emendas parlamentares de deputados que estão dentro dessa coligação. É por isso que eu falo hoje, Eduardo, aqui, para a audiência da OAB que nos assiste, e desde já eu agradeço a você que está nos assistindo, se eu perguntasse hoje para a doutora Joilma, para a doutora Vilma, doutor Jairo, para a Adélio, para o doutor Ricardo, quem que é o Marcelo Cruz? Vocês saberiam me informar? Jair Monte. Gente, são deputados do nosso estado, que estão aqui com mandato em Rondônia, porém, por questões políticas, nós não vemos ações parlamentares, não vemos ações de emendas dentro do nosso município. E essa, Eduardo, foi uma das observações que nós fizemos para aceitar esse desafio, para aceitar essa missão que aqui nos coloca hoje. Primeiro, que os deputados do Partido dos Republicanos, que hoje tem a maior bancada, doutor Jairo, do Estado, e aqui eu agradeço, e eu preciso agradecer, ao deputado Alex Silva de Vilhena, pastor Alex Silva, deputado Johnny Paixão, e também ao deputado Alex Redano, que, por sinal, será o presidente da Assembleia Legislativa a partir do segundo biênio, a partir de fevereiro, que nos deram carta branca. Assim como nós estamos sentados aqui, nós conversamos, população, conversamos, colocamos a carta na mesa e dissemos a eles e ao presidente do partido, somente aceitaríamos esse desafio se nós tivéssemos autonomia de trabalhar com 24 deputados. E eles nos deram autonomia. Por isso nós nos colocamos à disposição para pleitear, né, o executivo do nosso município. Acreditamos, sim, que é importante não termos políticos de estimação, e sim pensarmos no nosso município. Isso é o que nos traz aqui. Nosso município, doutor Ricardo, é um município com várias diversidades agrícolas, várias diversidades que podem, sim, ser potencializadas. E eu vou passar a palavra para o Eduardo, para que ele possa fazer a apresentação dele, complementar muitas coisas que temos a dizer. Mas antes, eu quero dizer aos senhores que nos assistem, nós fizemos um compromisso. Quando eu convidei o Eduardo e ele aceitou esse desafio, o compromisso que nós temos não é trabalhar 6 meses ou 1 ano e depois o prefeito brigar. Aliás, seremos 2 prefeitos, trabalhando junto, conhecendo o Mata Junta, como todos vocês conhecem. Eu tenho certeza do que eu vou citar aqui, e isso estará gravado. O Eduardo Mata Junta não terá a audácia de passar o cartão final do mês e receber por cerca de R$8.000 sem trabalhar e sem fazer nada. Até ontem, em uma reunião, eu citei, Eduardo, pessoas honradas não fariam isso. E você, eu tenho certeza que não fará isso. Então, esse compromisso nós temos é com a população. E você sabe disso, Eduardo. Agora, as palavras do nosso amigo Eduardo. Boa noite a todos. Quero agradecer por nos ter convidado para participar. Veja bem, o que me levou, meu nome todo mundo sabe, Eduardo, né? Conhecido popularmente como Mata Junta, e quero ressaltar o que me levou a participar de um projeto político. Se alguém me perguntar se eu, Eduardo, gosto de política, eu vou responder não. Mas eu vejo necessidade, o nosso município precisa, não de políticos, precisa de gestores. Sabemos da necessidade do nosso município. E quando, Williams, você me convidou para fazer parte desse projeto, você me lembra muito bem o que eu te falei, que eu não viria. Em hipótese alguma, eu colocaria o meu nome à disposição. E você, aí eu propus a você para que a gente achasse um vice e viesse nessa luta contigo.
Mas fomos atrás do vice, convidamos várias pessoas de índole, pessoas que têm capacidade, que têm conhecimentos, mas infelizmente nós não encontramos. O Williams me propôs, falou: Eduardo, esse projeto ele não é um projeto político, ele não é um projeto de poder, ele é um projeto que São Miguel, a nossa população necessita de gestores. Então, eu passo para você escolher entre prefeito e vice. Novamente eu falei, nenhum dos dois. Eu não quero. Novamente recorrimos. E aí, encarei o desafio. Mas com a seguinte proposta. Convidei a minha esposa, que trabalha comigo numa empresa, e falei, aí a minha esposa falou comigo: Eduardo, você tem certeza que você vai trabalhar nesse projeto? Falei, sim. E o que você vai fazer com os nossos negócios? Ou você trabalha nesse projeto, ou você trabalha, porque não tem como trabalhar em dois projetos. E aí, eu passei esse legado para ela e assumi o papel que estou. O que me leva a participar desse projeto? É indignação. Indignação, meus irmãos. Eu fui vítima do sistema, desse sistema de reduto. Observei, acompanhei e fui vítima, sim. Sabendo que o sistema político de reduto, onde existem vários partidos políticos, beneficiam, não é toda a sociedade, beneficia partidos políticos, pessoas que é ligado ao reduto. Como eu fui vítima do sistema, eu entrei e falei, eu vou nessa, que eu não sou um covarde. Devido às dificuldades que eu já passei, é apenas mais um desafio. E esse desafio eu estou pronto para poder assumir, sim. E se eleito for, a população de São Miguel pode ter certeza que, da mesma forma que eu trabalho, como todo mundo sabe que eu trabalho honestamente, defendo o meu pão de cada dia, eu vou trabalhar sim. 4 anos junto, tanto que na nossa gestão, entre eu e Williams Okamoto, não existe prefeito e vice. Existe 2 prefeitos, aonde eu vou me dedicar durante 4 anos, porque temos pessoas que confiam na minha pessoa. Temos pessoas que falam, Eduardo, se você fizer da mesma forma que você faz nos seus negócios, tenho certeza que você vai dar conta. E assim, eu coloquei o meu nome à disposição. Jamais eu trairei o Willis. A quem confia o voto na minha pessoa. E tranquilo, hoje só isso mesmo. Utilizando o restantezinho do tempo que temos, o Eduardo, eu gostaria de ressaltar que esse projeto que nós temos, a vocês que nos assistem antes de começar a rodada de perguntas, nós queremos dizer que vocês, população, é que fazem parte. Quero deixar bem claro aqui a vocês. Por que não partidos políticos coligados com o projeto do Republicanos? E por que o Republicanos? Foi o único partido, doutores, que aceitou essa proposta diferente e ousada que nós tivemos. Foi o único partido na qual os deputados aceitaram e deram carta branca para que nós pudéssemos ouvir a população e criar um projeto de acordo com a necessidade do município. Que emendas não fossem direcionadas. Por isso nós aceitamos. E aí eu quero deixar bem claro que nomeações de secretarias, elas não se darão por indicações políticas. Não temos conchaves políticos, nem mesmo com os nossos candidatos a vereadores. Não temos. O que iremos trabalhar é diretamente com vocês, população, sociedade,
São Miguel do Guaporé. Por isso que nós ressaltamos que a nossa coligação é o povo. E aí as pessoas, de repente, se perguntam, doutora Vilma, como que será feita a nomeação de secretários? E é muito fácil, doutora Vilma, responder isso. Será através do conhecimento técnico de pessoas de classe. Os agricultores, senhores, você que nos assiste, irá escolher conosco, apontar uma pessoa que vive o que você vive no campo. A educação, a mesma coisa. A saúde, da mesma maneira. Jamais iremos colocar no nosso quadro de nomeações uma pessoa, nada contra, que outrora era um motorista, era um vigilante, mas porque apoiou uma candidatura, se tornou um secretário, se tornou um diretor. Por conta de interesses particulares, senhores, não podemos colocar toda uma população no sofrimento. Essa é a nossa responsabilidade, o nosso respeito com você. E esse é o nosso compromisso. 30 segundos, candidato. E esse é o nosso compromisso com a população de São Miguel do Guaporé. Você ainda pode usar os 20 segundos restantes. E é isso, pessoal. Faça a sua pergunta. Estamos dispostos a responder qualquer questionamento. E quem quiser, vou repetir rapidinho. WhatsApp 984-25-2105. Obrigada, candidato. Vamos passar agora, então, à primeira pergunta do segundo dia da rodada de entrevistas da primeira semana política OAB São Miguel do Guaporé. Eu quero agradecer a você que está aí conosco. Pode continuar fazendo suas considerações aí na live. Doutor Ricardo? O tema que eu vou perguntar é sobre economia e desenvolvimento. Como empresários do nosso município, vocês devem ter passado por dificuldades nessa época de pandemia, assim como outros comércios passaram também, em virtude de lockdown, né? Como vocês pretendem aquecer nossa economia local, como vocês pretendem gerar mais empregos, e se é possível trazer indústrias de grande porte para o nosso município e como fazer isso? Primeiro, agradeço ao doutor Ricardo por essa pergunta, que é muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo. Segundo, eu gostaria de deixar claro que jamais eu e o Eduardo Mata Junta estaríamos colocando o nosso nome à disposição para nos acovardar. Talvez alguma pandemia ou epidemia virão, de repente, no nosso mandato. Queremos pedir a Deus que não haja. Porém, jamais faremos, como foi feito por muitos políticos, de se esconder da população. Gostaria de fazer esse pequeno parênteses para mostrar que temos sim que respeitar a população, não só na hora de pedir voto, mas também na hora da necessidade da população. Como comerciante, eu gostaria de dizer a você, população, primeiro passo, São Miguel vem passando por uma transformação econômica nas nossas terras agrícolas, agricultura, passando de uma agricultura familiar por uma agricultura mecanizada. Temos que observar, senhores, o seguinte: temos que equilibrar a economia do nosso município. O fato que hoje o pequeno agricultor, e você que nos assiste sabe do que eu estou dizendo, a Secretaria de Agricultura, infelizmente, ela ficou esquecida. E a agricultura é o que move, é o que é o primário da nossa economia. É o que traz o alimento na nossa mesa, mas isso é uma máxima. Temos que desenvolver a nossa economia, primeiramente através da agricultura, e mais, já passou da hora, e é um compromisso que nós estamos firmando, em trazer para o nosso município um frigorífico de frango para abate de aves. Por quê? Também, através do frigorífico, os nossos agricultores sabem, gastam muito com adubo. A cama de frango é um dos melhores adubos. Gera economia para o produtor. Cada galpão, mais ou menos, equipara aí 25 a 30 mil aves. Né? E você começa gerando emprego da zona rural para a cidade.
Esse é o primeiro ponto. São Miguel passou da hora de ter 30 segundos, candidato. de ter um setor industrial. Através de um setor industrial, a gente terá uma contrapartida para atrair indústria, né? Esses são os primeiros passos que devem ser seguidos para trazer geração de emprego e renda para as pessoas, para os jovens que tanto necessitam de ter, né, o seu sustento, a sua subsistência de maneira, Obrigada, como se diz, com caráter. Obrigada, né? Candidato. Com a palavra agora, a doutora Joí. Boa noite novamente. O mundo das drogas e do álcool gera inúmeros prejuízos sociais, isso é fato. Desde a desestruturação das famílias, aumento da violência doméstica, aumento de furtos e roubos, grande impacto na saúde pública e no sistema penitenciário. Considerando isso, sabemos ainda que os jovens com baixo nível de escolaridade possuem maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho, o que contribui para a inicialização dos vícios. Existe na plataforma de governo de vocês algum projeto para incentivo dos pré-adolescentes na escola e outras atividades que os afastam do mundo das drogas? Tempo. Bom, existe sim, doutora Joilma, e a população que nos assiste. Dentro do nosso projeto, nosso plano de governo, nós temos um programa chamado Incubadora de Empresas. Vou começar por esse programa. Primeiro, antes de falar em segurança, eu acredito que a gente tem que dar oportunidade para a nossa população e principalmente para os jovens. De repente, você que nos assiste pergunta, mas como assim, William, incubadora de empresa? Bom, anote aí para você realmente pesquisar mais a fundo, porque vamos dar apenas uma pinceladinha. As incubadoras de empresas, doutor Jairo, é um programa na qual nós vamos estar inserindo os jovens ao mercado de trabalho. E o nome já diz, incubadora, ou seja, você vai pegar um projeto daquele jovem ou um grupo de jovens que muitas vezes não tem condições financeiras de levar o seu projeto à frente, na qual estaremos, sim, dando um subsídio e um prazo totalmente assessorado. O Sebrae tem esse programa, vamos estar implantando ele em São Miguel. Capital intelectual. E aí é onde eu cito países como Japão, Estados Unidos, entre outros, são grandes potenciais em termos de tecnologia. Temos sim que trazer a tecnologia e utilizar os nossos jovens para isso. Temos um outro ponto muito importante, agora voltado à segurança pública, que é o sistema de monitoramento integrado que queremos implantar juntamente com a parceria entre a Prefeitura Municipal e o comando da Polícia Militar. Esse monitoramento, ele evita, doutora Joilma, com que vandalismos aconteçam no nosso município, né? Furtos e roubos e elucidações de crimes de médios e grandes potenciais, tornando assim a cidade uma cidade mais segura, mais confiável e auxiliando assim o trabalho não só da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil. Estivemos conversando com o comando da PM, agradeço aqui a doutora Vanilson, que esteve nos recebendo, e outros policiais, ao delegado doutor Lucas, e achou magnífico essa ideia e essa explanação referente a esse projeto. É de extrema importância que nós também procuramos fazer a nossa parte, e essa será a contrapartida do poder executivo do município, em dar, de repente, um quadro de funcionários para ajudar no monitoramento 4 ou 6 pessoas. E, para isso, realmente, funcionar precisa dessa parceria. Tempo. Nós queremos agora passar a pergunta do doutor Jairo. Boa noite, eu, como amador de esporte que sou, conheço também muitos grupos voltados à prática de esporte. A gente sabe que é um campo também, um setor muito importante, né, na formação dos jovens, né, da saúde pública.
A prática de esporte, a gente sabe que pode chegar aí a revelar talentos, né? Aí praticar esporte pode chegar a se tornar um esportista profissional. E diante disso, a gente gostaria de saber se o candidato tem propostas, né, nesse sentido, de fomentar a prática de esporte, de incentivar, criar novos mecanismos, novos meios de organizar campeonatos, né, locais e tudo mais. Eu peço só um minutinho, porque estão falando que o som está ruim. Só um minuto para os 3 minutos de resposta, tá? Peço só mais um minutinho aqui para a gente poder ver como que a gente pode melhorar. Só um minuto. Está aberto, doutora? O seu microfone, acho que está dando hora porque tá... que às vezes fica a quadradinha azul e amarela. Nossa. Tempo, candidato. Bom, doutor Jair, obrigado pela pergunta. Aqui eu quero me dirigir não só ao senhor que fez a pergunta, mas aos jovens que nos assistem. Realmente, a nossa cidade, na questão do esporte, ela está abandonada. Essa é a grande realidade. Muitos, de repente, vão perguntar, mas nós estávamos em época de pandemia, né? Eu sei que muitos vão perguntar isso ou questionar, mas não é isso que eu estou me referindo. Pandemia, ela começou no mês de março, Eduardo. Pandemia foi a partir do mês de março. E, infelizmente, nós não vimos alguns investimentos na questão do esporte. O que é o nosso propósito do esporte? Primeiramente, esporte não é só o futebol, como temos visto em nosso município. Temos diversas modalidades que sabemos que a população gosta de praticar. Precisamos e vamos incentivar outras práticas. Futebol, sim. Futsal, inclusive o futebol feminino, que vem crescendo muito, né? Já é uma realidade, mas também o basquete, o vôlei, doutora Vilma, que antigamente tinha, né? Muitas pessoas que jogavam com vôlei, e outros esportes, como na área de artes marciais, e o xadrez, né? Que inclusive nós colocamos no plano de governo, que trabalha muito a questão de raciocínio da juventude, né? Sobre a questão de incentivos, e isso está no nosso plano de governo, gostaria que os senhores depois acionassem o nosso WhatsApp, que eu faço questão de mandar o plano de governo, mas como o tempo é curto, eu quero só dar uma ressaltada. O governo federal, ele tem bolsas para jovens esportistas. Bolsas que podem chegar a R$3.000. Porém, isso precisa estar regulamentado, né? Isso precisa estar totalmente correto, a secretaria está atuante, cadastrar esses jovens, e é o que nós não vimos até o momento em nosso município, doutora. Então, esse é uma questão do esporte que nós queremos trabalhar de forma real, tá? Durante os 4 anos, realmente trazer essa oportunidade para a juventude, para que em São Miguel, de repente, nós possamos, daqui a algum tempo, termos campeões e atletas de nível profissional, como se diz, atletas de ponta, que façam São Miguel aparecer no cenário nacional. Essa é a nossa proposta para o esporte. E quem tiver dúvida, por favor, solicite. Obrigada, candidato, pela sua resposta. Passamos agora à pergunta da doutora Vilma. A minha pergunta vai ser na área da saúde, candidato Williams. E eu gostaria de saber de vocês, no plano de governo de vocês, quais são as medidas que vocês vão adotar na atenção da saúde básica, tratando a saúde preventiva, bem como a valorização dos profissionais da área da saúde. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu acho desumano, doutora Vilma, quando um cidadão sai de casa às 4 da manhã para buscar uma ficha no hospital. Então, está no nosso plano de governo, e o senhor que nos assiste, a senhora, você que tem seu filho, sua criança, seu bebê,
pode ter certeza. Isso não é uma promessa, isso será executado sim. A informatização da saúde. Primeiramente, o cidadão acorda às 4 da manhã, doutor Jairo, e chega ali na porta do postinho, não tem ficha. Quando não tem uma ficha, o que acontece? Ele liga, doutor Ricardo, para o vereador que ele votou. O vereador coloca ele debaixo do braço e liga para a diretora do postinho. Aí ele consegue a ficha. Percebe, senhores, que existe conchavos políticos desde a época da campanha. Por isso que acontece isso. Com a informatização, não. O senhor vai pegar o seu celular, você, mamãe, vai pegar o seu celular e vai agendar a sua saúde, vai ser digna, vai agendar pelo celular. Se o particular, doutora, pode, por que o público não pode? Temos que tirar da nossa cabeça que o que é público é de graça. Não, vocês já pagam, eu pago, vocês pagam pela saúde pública. Sobre a questão da saúde preventiva, conforme a doutora perguntou, temos citado no nosso plano de governo que temos que trabalhar com integração, saúde epidemiológica, vigilância sanitária e os profissionais, os PSFs, do Programa da Saúde Familiar. Existem muitos, e aí eu vou dar uma pincelada, alguns pontos, e aí quem mora em São Miguel sabe do que eu estou falando. Existem muitos terrenos baldios no centro. Infelizmente, por questões políticas, às vezes o gestor não quer executar o código de postura, a Lei 796 de 2007. Né? Tem vários artigos ali que obriga que o proprietário do imóvel mantenha o terreno limpo. Esse é um dos primeiros pontos. E temos que começar isso... 30 segundos, candidato. Temos que começar isso do centro para o final da cidade, e não do final. Não podemos oprimir quem tem um terreno lá no final da cidade e deixar no centro, como temos vários terrenos no centro praticamente abandonados, porque se não é limpo, está abandonado. Mas pessoas que têm condição, né, trazendo ali bichos, entre outras coisas, insetos. Isso é uma das coisas que temos que resolver. Obrigado pela sua resposta. Agora a gente vai passar uma pergunta aí que você fez no Facebook. Coloque mais perguntas aí para a gente. Bora lá, então, pergunta da população para os candidatos. Boa noite. Gostaria que explicasse para todos sobre o programa Remédio em Casa, que está no plano de governo do japonês do Matajum. Como que isso vai funcionar? Bom, pessoal, obrigado. Não tenho nome, então não sei quem perguntou, mas eu agradeço a você que fez essa pergunta e vou responder a sua pergunta com o maior carinho. O programa Remédio em Casa, ele visa atender, doutora Vilma, aquelas pessoas que têm alguma doença pré-existente, alguma doença que realmente ela não tem a possibilidade de ir até a unidade de saúde. Atender também pessoas com deficiências, pessoas com dificuldade de locomoção e pessoas que têm doenças já pré-existentes, como pessoas que têm doenças cardíacas, entre outras. Dentro do nosso plano de governo, quando nós falamos de informatização, teremos sim a possibilidade, uma vez informatizado, de saber quantas pessoas nós temos dentro da nossa população que tem esses problemas. Fica mais fácil, não é verdade? Você que nos assiste sabe. Temos também um projeto no nosso plano de governo, que é os Amigos da Saúde. E eu vou repassar para o Eduardo, ele vai ter 1 minuto e 45, Eduardo, para falar um pouquinho sobre os Amigos da Saúde. Na verdade, os Amigos da Saúde, ele entrou na questão de uma ajuda que eu tive na época quando eu estive em Manaus. Aí tinha os profissionais que eram acadêmicos. E esses acadêmicos, ele fazia aquele trabalho humanizado, que é o trabalho direto, atendimento ao paciente, aquele paciente que está com um problema. E aí eu tive o privilégio de ser atendido por esses profissionais. E assim, a gente abre esse espaço aqui no nosso plano de governo
para acadêmicos assumir esse papel e atender a nossa população dessa forma, com um trabalho humanizado. Voltando no tempo que ainda cabe, essa questão do trabalho humanizado, ele é importante aos senhores que nos assistem, porque além de nós estarmos abrindo as portas da gestão para você que é estudante, para você que está numa área afim da saúde, como, por exemplo, fisioterapia, está estudando fisioterapia, psicologia, entre outros, você estará 30 segundos, candidato. Você estará com um sistema na mão, na qual poderemos atender a população de forma educada, não que os profissionais não tenham educação, mas auxiliando e tirando um pouco da carga, doutora Vilma, desses profissionais que estão ali sobrecarregados, como nós temos percebido no dia a dia do atendimento, e abre as portas para os nossos acadêmicos. Obrigada pela resposta, candidato. Pergunta agora ao doutor Ricardo. Também continuamos aqui com o tema da saúde. Nós somos sabedores que o mundo vem passando por uma enorme crise na saúde, que, em decorrência dessa crise, foi investido valores altíssimos pelo governo federal na saúde, que possibilitou um melhor aparelhamento dos hospitais, com compras de imóveis, respiradores, entre outros. Porém, nós somos sabedores que equipamentos não são suficientes para melhorar a saúde. Falta médicos, né? E como que vocês pretendem melhorar a saúde e contratar novos médicos com essa folha de pagamento inchada que nós temos já hoje? Quem, candidato? Agradeço, doutor Ricardo. Vou pegar o microfone. Agradeço ao doutor Ricardo pela pergunta, porque essa pergunta ela é muito pertinente, Eduardo, dentro do nosso projeto. Doutor Ricardo, e a você que nos assiste, uma vez nós não fazemos coligação, como não temos feito, doutor Jairo, nós não temos compromissos políticos para ter lá 200, 300 ou 400 portariados. Se nós não temos tantos portariados que eleva a folha de pagamento, e de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, o teto máximo é 54%, então nós vamos ter caixa suficiente para contratar médicos para atender a nossa população. Como bem falado pelo doutor Ricardo, apenas aparelhamento não salva vidas. Temos que ter os profissionais. Concordam? Temos que ter os profissionais. Mas profissionais custa caro. Custo que vale. E para ter esse recurso, nós precisamos trabalhar com responsabilidade. Por isso que existe a lei de responsabilidade fiscal. E aqui eu quero trazer para os ouvintes, você que nos assiste, caneta e papel na mão, por gentileza. Estaremos colocando, implantando dentro do nosso município. Anote para você pesquisar. O sistema da telemedicina, doutor Ricardo. A teleconsulta já é uma realidade em muitos países e em alguns estados do nosso país. Vamos lá. Neurologista, cardiologista, é totalmente plausível e possível. Gostaria de dizer aos senhores que muitas vidas no nosso município são perdidas por exames por consultas e por exames de diagnóstico, que muitas vezes demoram 6 meses, 1 ano, 2 anos, doutora Vilma, e pessoas não são atendidas. Com esse método, ele é possível, sim, você ter um atendimento rápido, preciso, e me desculpe a expressão, mas a população merece respeito. Não podemos apenas pegar as pessoas e jogar dentro de um ônibus e ficar transitando por aí pela BR. Se, em muitos casos, nós podemos ter um profissional aqui na porta da nossa cidade, através de um sistema de teleconsulta, da telemedicina, muitas vezes o cidadão, talvez em menos de uma semana, anotem aí, será atendido. E talvez com um profissional de Goiânia, de Cuiabá, de São Paulo, Muito e assim por obrigada, diante. candidato. A pergunta agora, a doutora Joilma. O setor produtivo de São Miguel é forte, já consolidado na pecuária e cafeicultura, sendo considerado um novo celeiro como produtor de soja e arroz.
existe algum plano de governo para auxiliar esses produtores, auxiliar o setor agrícola? Tem. Na verdade, sim. Hoje nós temos a Secretaria de Agricultura, juntamente com a Emater, que é possível fazer esse atendimento, principalmente ao pequeno produtor. E assim, a gente tem uma preocupação com o nosso município referente ao equilíbrio que nós temos hoje entre a agricultura mecanizada e a agricultura familiar. Uma vez que a agricultura mecanizada ela vem tomando conta da familiar, a gente vai sofrer um desequilíbrio. Corremos um grande risco nesses 6 anos, se não tomarmos providência do nosso município voltar a regredir aí para 18 mil habitantes. E isso aconteceu em outros municípios. Veja bem, o que nós temos hoje? Temos projetos pilotos. O que é o projeto piloto? Secretaria da Agricultura, ela entra na propriedade do cidadão, vai fazer aquelas chamadas horas máquina. A maior preocupação nossa hoje é com a agricultura familiar, sim. Porque o emprego começa lá no campo e se estende para a cidade. Se a gente não entrar com incentivo da parte da agricultura hoje, que nós temos no nosso município, que é a Secretaria de Agricultura, atender a agricultura familiar, nós vamos perder muito. E o que nós temos? Os projetos pilotos, que vai desde a preparação do solo, análise, enfim, todo o trabalho tem que ser feito para poder produzir, fazer produzir mais. Eu gostaria de só agregar o que o Matajunta disse. Rapidamente vou falar, existem 3 coisas na agricultura, e você que nos assiste sabe, você que é produtor sabe. Vocação agrícola, o que produzir, quanto produzir, mas existe algo, senhores, que não se foi visto em São Miguel, que é a destinação do produto, para quem vender, onde vender. Essa é uma grande preocupação que nós temos com o produtor, porque não é justo o produtor se sacrificar, correr para um banco, fazer financiamento, e na hora de vender, dona Adélia, não ter preço, né? Ele sofre. Aconteceu isso com o Coloral, que chegou a R$12 e deu trabalho há 1 ano atrás a vender por R$1. Então, temos sim essa preocupação, e a Secretaria de Agricultura, em nossa gestão, Eduardo, será uma secretaria atuante, uma secretaria que dará valor ao senhor que é agricultor. Tempo, candidato. Obrigada pela resposta. Com a pergunta, doutor Jair. Candidato, o senhor falou um pouco, né, sobre os seus projetos, mas eu gostaria de saber se, evidentemente, eu não sei se eu estou certo, mas é o seu primeiro pleito, né, eleitoral. A minha pergunta é se o candidato já participou algumas vezes de serviços voluntários voltados para a população, em São Miguel do Guaporé ou em outra comunidade. Poderia explicar algo sobre? Bom, muito obrigado, doutor Jairo. Nós participamos, sim, através de alguns meios, né, religiosos, evangélicos, né, de alguns programas que é feito em diversas igrejas, como a Igreja Batista, a Igreja Adventista, entre outras igrejas Assembleia. É de extrema importância, inclusive está descrito no nosso plano de governo, na parte de ação social, sobre essa questão dos projetos que envolva as pessoas carentes e as pessoas que realmente têm a necessidade de um amparo. E aí, falando sobre essa questão, hoje, nós não temos em nosso município, e aí cabe ressaltar que isso envolve também a sociedade, não é apenas a gestão, a sociedade tem que olhar de forma diferente aquelas pessoas que são desassistidas, né? De repente, hoje eu estou falando aqui para você que nos assiste, você que é pai, você que tem um filho adolescente, você que é mãe, e que, de repente, o seu filho não consegue o primeiro emprego.
Por que eu estou citando o primeiro emprego? Para ter experiência, precisa ter o primeiro emprego. E dignidade é você trabalhar, é você se autossustentar. Só que para isso, dentro do nosso plano de governo, nós temos, sim, a questão da unificação, da parceria com, novamente, SEBRAE, associação comercial, para que os nossos adolescentes possam ter capacitação. Mas uma capacitação, doutor, de forma diferente. Normalmente, hoje, o jovem, ele não tem um direcionamento, então ele sai fazendo um monte de curso. Só que quando ele chega lá no mercado de trabalho, doutora, pede um curso que ele não fez. Então, são cursos mais direcionados de acordo com a necessidade e a demanda do nosso município que nós iremos trabalhar. Ou seja, trabalhar focado para que o jovem realmente tenha um preparo e quando ele tiver a oportunidade, ele esteja preparado 30 segundos, para o seu primeiro candidato. emprego. Dentro do plano de governo, gostaria que você também observasse que nós temos vários programas alinhados com o governo federal. E eu aqui deixo o agradecimento, Eduardo, não poderia também esquecer de agradecer o governo do Estado, que tão prontamente vem apoiando a nossa candidatura. Tá? É muito importante que nós realmente temos esse alinhamento com o governo do Estado e também com a Obrigada, população. candidato, pela sua resposta. Com a pergunta agora, a doutora Vilma. Acho que eu gostei desse debate, acho que eu vou continuar nele. Falou, o doutor Jair perguntou dessa questão social. Nós temos visto que o poder público não consegue atender todas as necessidades. Nós temos visto também que tem esse fortalecimento das associações, como você citou, até às vezes algumas igrejas que têm exercido esse papel social na sociedade. Eu gostaria de saber como que vocês planejam fazer convênios e parcerias públicos-privadas, se você tem alguma medida nesse sentido. Eu gostaria de passar a palavra aqui para o Eduardo, que ele tem um projeto brilhante sobre essa questão. Depois eu retomo, se sobrar um tempinho, tá, Eduardo? E a gente conclui. Na verdade, eu tenho sim. Eu venho trabalhando há anos em um projeto social que, assim, social é o meu forte. Veja bem, eu tenho uma área localizada aqui próxima à cidade. Eu reservei uma área para um campo de futebol. Para quê? Vejo a necessidade de pais, mães, pai trabalha, mãe trabalha, e os filhos vão para onde? Às vezes vai para casa, vai para o celular, não tem com quem ficar, muitos não têm condições de pagar uma babá. E assim, eu tenho esse projeto onde a gente pretende sim, né? Quer dizer, é um projeto particular meu, não tem nada a ver com política, só que ele vai ser sim implantado. Eu já estou com o campo praticamente pronto, está quase pronto, boa parte já está feita, e aonde a gente traz as crianças de 6 anos de idade até 15 anos, para poder atuar. Aí, claro, temos aqui também, né, a Vilma, acho que é conhecedora do projeto da Associação dos Deficientes. Temos aqui uma associação dos deficientes físicos, que é um projeto também que já tem alguns anos que está rodando. Procurei ajuda da parte política, nunca consegui. É um projeto onde a gente vai criar salas, e nessas salas nós temos ali psicólogo, fisioterapeuta, advogado, clínico odontológico, cabeleireiro, enfim, esses profissionais para quê? Quando o cidadão se torna deficiente, ele precisa desse suporte e muitas vezes não consegue. E a associação para a coleta de cadeira de roda, moleta, enfim, é um projeto que envolve a sociedade. Claro, aí você abre vaga novamente para os recém-formados. Aí a pergunta que eu faço para vocês como advogados, vocês prestariam serviço uma vez por semana social, numa associação dessa? Então, nós temos psicólogo também, que propôs na época, o que falta? Apenas construir. Vejo dificuldade? Não. É um projeto que é funcional,
como Rodaíra, através 30 segundos, candidato. Através de uma ajuda da parte, de uma contrapartida da prefeitura, comércio, é possível fazer, sim. Rapidamente respondendo, doutora Vilma, nós pretendemos sim celebrar convênios com esses entes, uma vez que se o poder público não ocupa esse espaço, infelizmente ou felizmente, né, eles ocupam e é sempre bem-vindo. Obrigada pela sua resposta. Vamos passar agora, então, por uma pergunta feita pelo público aqui, pela audiência no Facebook. E a pergunta é a seguinte: candidato a prefeito, William Okamoto e Eduardo Matajunta, como vão resolver o problema grave que os agricultores enfrentam referente às estradas e pontes todos os anos? Sim. Bom, obrigado aí para quem fez a pergunta. Isso aí é um problema crônico, né? Ele não passa mais a ser grave, sim crônico. Está na UTI, a nossa agricultura, você que nos assiste, que perguntou, provavelmente é um agricultor, sabe. Primeiro, nós queremos dizer, né, Eduardo, que pontes de madeira é ilegal. Temos que realmente resolver esse problema. Tenho aqui vídeos, fotos de colheitadeira, doutora Vilma, que tem 5,40 metros de largura. Como que uma colheitadeira de 1,5 milhão passa numa ponte de madeira? E aqui, com a permissão que já tenho do Dr. Robson, ele precisou fazer um serviço na chácara dele. A máquina não pôde atender. A ponte estava caindo aqui da 82 Norte. Então, senhores, temos sim que substituir pontes de concreto. É incabível o cidadão, o agricultor, doar uma tora, primeiro, que é ilegal, e segundo, que muitas vezes colocam uma placa lá de 40, 50, 70 mil reais. Não se gasta isso. E o mais incrível é que vereadores não vão lá fiscalizar. Questão de estradas. O Eduardo sabe dessa realidade, é uma pessoa que tem experiência. Vamos trabalhar com a Secretaria de Agricultura, os equipamentos, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Obras alinhado. A lei, ela é tácita, ela deixa descrita que a Secretaria de Obra não pode entrar adentro da propriedade rural. Secretaria de Agricultura pode. Por que não fazem esse alinhamento hoje? Porque, infelizmente, senhores, vocês sabem dessa realidade. A máquina passa na sua frente, faz um buraco na frente da sua entrada, do seu carreador, e muitas vezes não termina uma linha, por exemplo, a 98, e correm lá para a linha 9, para a linha 11. Infelizmente, aqui em São Miguel, doutores, os vereadores são donos de linha, e não podemos mais trabalhar assim. As máquinas, muitas vezes, passam mais tempo em deslocamento do que trabalhando. No nosso plano de governo, nós vamos entrar com os equipamentos da obra, trabalhando alinhado com os equipamentos da Secretaria de Agricultura e trabalhar alinhado, atendendo a todos os agricultores com todos os serviços emergenciais. Para isso, volta novamente a informatização do sistema público, inclusive na agricultura, para que nós possamos, no início do ano, doutor Jair, termos uma planilha orçamentária. O vereador não vai ficar no nosso mandato correndo atrás de máquina e tirando foto de ponte, e sim batendo em gabinete de deputado. Obrigada, candidato, por sua resposta. Com direito de pergunta agora, o doutor Ricardo. Vou falar agora sobre planejamento. Em seu ponto de vista, William, hoje, vocês sendo eleitos, vocês dois sendo eleitos prefeito e vice-prefeito, qual a maior urgência do município? Qual será a primeira atitude de vocês ao assumir a prefeitura? O que vocês consideram mais urgente hoje no nosso município? Bom, primeira questão, eu acredito que muitas coisas que foram iniciadas em nosso município foi feito sem planejamento. Não é criticando ninguém, mas existem respostas que a gente não consegue responder sem apontar alguns erros, né? Como, por exemplo, iniciar um asfaltamento, né, de uma avenida Presidente Vargas em período de chuva. Ou vai fazer mal feito ou não vai conseguir terminar.
300 e poucos metros da Rua Caribamba, está na internet, né? Em que os bueiros já estão sendo entupidos pelas enxurradas, pela chuva, pela lama, e que se forem concluir, ouçam bem, senhores, se forem concluir, se conseguir, vai ter que arrancar agora os bueiros, limpar, para poder resolver esse problema, né? Tivemos hoje visitando todo o bairro Jardim das Oliveiras, o Irene, e aí nós perguntamos, aonde está a administração? Existem dois problemas que são recorrentes e que as demais administrações e a atual, elas estão, inclusive, desculpe, mas é a verdade, sendo processadas. Problema do resíduo do lixo, e aí nosso plano de governo está sobre a questão, e isso está de acordo com o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, onde fala que o município ele tem que se adequar. Nós não podemos ser infantis a tal ponto de também responder criminalmente ou administrativamente por isso. Um outro fator é a questão das nossas calçadas. Pelo que eu percebo, Eduardo, no nosso município nós não temos idosos, não temos portadores de necessidades especiais, não temos cadeirantes, porque nem um hospital que passaram 4 anos reformando, doutor, não conseguiram olhar que a calçada ela ficou de forma errada. Não obedeceram a NBR 9050, que fala sobre a adequação das calçadas e mobilidade urbana. 30 segundos, candidato. Então, doutor, planejamento ele é tudo antes da execução. Poderia citar inúmeras questões aqui, mas o tempo às vezes não permite. Vamos trabalhar, sim, com equidade, transparência e lisura, para que o dinheiro público ele seja muito bem aplicado, para que toda a população seja bem atendida. Obrigada, candidato, pela resposta. Eu gostaria de pedir um favor aos candidatos e aos advogados que posicionassem de modo central o microfone e que não ficasse tocando no microfone, porque com a proximidade está dando eco. Tá? Muito obrigada. Com o direito de pergunta agora, a doutora Joelma. Na verdade, minha pergunta ia ser sobre educação, mas vou mudar o foco, tendo em vista o último comentário, já que é muito oportuno, vamos dizer assim, considerando que em São Miguel nós temos um lixão que, de fato, é inapropriado, né? Esse lixão tem alguns problemas, é um problema muito antigo no município. Gostaria de saber qual a solução que vocês propõem para esse problema, já que vocês são conhecedores dele e têm intenção de assumir o poder executivo. E ainda lembrar das recentes prisões que houveram também no nosso estado, também recorrentes de algumas outras formas que alguns municípios resolveram com relação à destinação desses resíduos, né? Então, gostaria de saber de vocês qual seria a alternativa para os resíduos urbanos de São Miguel do Guaporé. Bom, agradeço a doutora Joilma por essa pergunta. Fico feliz em saber que vocês se preocupam com o meio ambiente. Fico feliz. Inclusive, a gente vê por aí muitas pessoas que se postulam ao cargo, mas depois que se elegem, senhores, população que nos assiste, mal sabem o que fazer com os problemas do nosso município. E eu respondo de forma muito tranquila, porque o problema do lixo em nosso município, ele é recorrente. Primeiro passo, doutora, nós temos que trabalhar e conscientizar a nossa população com a coleta seletiva. Coleta seletiva. Já tentaram fazer, mas fizeram de forma inconsequente, de forma imatura. A coleta seletiva, ela tem que ser praticada por toda a população. Precisa ser trabalhada com os nossos empresários, com os nossos filhos, com os nossos estudantes, enfim, com toda a população. Agora,
o poder público ele não pode cobrar da população aquilo que ele não dá condições. Se ele não dá condições, ele não pode cobrar da população. Ele primeiro tem que se programar para fazer isso. E essa programação nós temos, doutora Joaquim, em nosso plano de governo. Coleta seletiva, temos que ter uma cooperativa de catadores em nosso município. Acontecendo a coleta seletiva, nós vamos reduzir o nosso resíduo de maneira mais ou menos 70%. O que não conseguirmos dar destinação através de uma cooperativa, aí sim, num primeiro momento, vamos levar para um aterro sanitário. Tá? Agora, São Miguel, sim, cabe um aterro sanitário ao longo da gestão. Porém, respondendo à pergunta da doutora, primeiro passo é fazer a coleta seletiva. E vou citar rapidamente, antes de terminar, nos próximos segundos, plástico. Pode ser feito muita coisa. Mangueira de irrigação, coxo para tratamento de gado, né? O papelão se recicla, o vidro também, entre outras coisas. Então, nós temos, sim, senhores, no nosso plano de governo, toda essa questão, assim como o chorume do resíduo, do lixo, ele pode ser utilizado como um biogestor, entre outras coisas. Então, assim, gostaríamos que você solicitasse o nosso plano de governo, que tem mais abrangência. Obrigada, candidato, pela sua resposta. Pergunta agora, doutor Jair. Candidato, o senhor já mencionou anteriormente quanto à escolha dos seus secretários e cargos de chefia, né, que será por uma escolha técnica, mas a gente sabe que existe muitas dificuldades nos servidores, às vezes condições de trabalho, questão salarial, né? E eu gostaria de saber qual que é assim, a forma que o senhor pretende valorizar o servidor, né, incentivar e dar melhores condições para que ele também se sinta bem no cargo que ele está ocupando. Cargo público, né? Tempo. Bom, primeiramente, doutor Jair, eu acho que o ser humano, de uma forma geral, independente de categoria, independente se a pessoa votou ou não votou no Willian no Mata Junta, nós não temos essa questão. Deixamos a população com total liberdade para escolher a melhor proposta e o melhor projeto. Sempre quando nós fazemos uma visita na residência de um determinado eleitor, de um determinado amigo, nós dizemos a ele: não viemos aqui pedir o seu voto, nós viemos lhe trazer uma proposta que você analise. Partimos por esse princípio. E quando eu falo de pessoas, eu quero dizer de todos os profissionais, professores, zeladores, vigilantes, auxiliar de enfermagem, todos os servidores. E eu sei que a resposta que eu vou agora abordar talvez não seja tão satisfatória para uma pequena parcela de alguns servidores. Mas eu não poderia deixar de responder a vossa pergunta, o vosso questionamento, que é muito pertinente, sem citar. Porque eu perguntei para um determinado vereador que está no mandato qual era a diferença do servidor da Câmara Municipal para um servidor da Prefeitura, os demais servidores. Ele ficou um tanto perplexo em me responder. E me perguntou por quê. Eu falei: por que o servidor da Câmara Municipal tem um auxílio alimentação, o vale alimentação dele, de R$600? E o servidor da Prefeitura, ele tem um auxílio de R$100. Acho que agora teve um pequeno aumento, talvez por ser época de campanha política, né? Mas não tem a mesma valorização. Então, primeiro, doutor, eu acredito que uma administração séria, que uma administração justa, e aí eu me dirijo a você, que é servidor público e sabe do que eu estou falando, você precisa ser tratado com respeito, com equidade, com igualdade pela gestão.
30 segundos, candidato. Não se pode. Para os amigos do rei, vou resumir. Alguns comer picanha e alguns comer caldo de osso. E é o que estão fazendo com os funcionários hoje. A gestão, não só essa, várias, não trata os servidores com equidade. Eu gostaria de ter um tempo maior, doutor Ricardo, de abranger um pouco mais a resposta, mas não é possível. Obrigado, candidato, por sua resposta. Agora, com o direito de pergunta, a doutora Vilma. Vou mudar o nosso assunto para a educação. Eu sou mãe, então eu me preocupo com a educação dos meus filhos, que São Miguel é a cidade que eu escolhi para viver. Eu quero que seja uma cidade em que eles possam crescer, produzir e aqui permanecer durante grande tempo. Nós temos visto que o Covid-19 pegou todo mundo despreparado. Nós sabemos que essas ações vão perdurar ainda por mais um tempo. Então, o Conselho Nacional de Educação prevê a continuidade do ano letivo, já dentro desse ano, que 2000 e 2021 será aplicado. Como os candidatos têm essa pretensão política de que a gente está conduzindo o nosso município no próximo mandato, eu gostaria de saber como que vocês prevêem essa continuidade dessas aulas, valorizando o melhor ensino, a valorização do profissional e a questão também que foi permitida aulas remotas até dezembro de 2021. Como que os candidatos vão estar trabalhando essa questão? Vamos lá. Primeiramente, esse problema do Covid, ele é um problema global, né, doutora? Ele é um problema global e nós temos que, primeiramente, seguir as diretrizes que vêm lá de cima. Isso é inquestionável. Não podemos colocar em risco a saúde das pessoas. E quando nós falamos pessoas, as crianças vão para a aula, talvez pode ser um portador e trazer para dentro de casa e assim afetar a nós e aos nossos familiares, né? As nossas famílias, pai, mãe, avós e assim por diante. Então, o primeiro passo é respeitar as decisões do nosso órgão maior, que é o MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura. O primeiro passo é isso. Segundo, é uma situação que eu tenho conversado com muitos profissionais da área de educação, que o ensino, por mais que eles se esmerem aquilo, que eles se empenham, não é a mesma coisa, né? Até porque eu acredito que essa questão do Covid, ele aproximou muitas famílias, porque os pais, as mães, a doutora Reis sabem da realidade. Tem que se empenhar um pouco mais nas tarefas escolares, né? Então, a primeira coisa, temos que seguir essas diretrizes, e nós temos já elas previstas, né? Muitas em decretos, e conforme as coisas forem caminhando, né, a gente vai tomando as decisões em conjunto, não só com o governo federal, mas com o governo estadual. Isso aí é de extrema importância. Sobre a questão da educação, caso me permita, doutora Vilma, usando um pouquinho do tempo, gostaríamos de citar que em nosso plano de governo nós vamos implantar para a questão da educação a biblioteca itinerante. Não sei se os senhores, se a doutora viu no plano de governo, a biblioteca itinerante, né? E o que é a biblioteca itinerante? É um ônibus equipado que ele terá dentro do ônibus uma biblioteca que ela possa se deslocar em vários pontos do nosso município, fazendo com que a leitura seja uma prática. E lá na nossa parte de educação também temos a integração, doutora Vilma, da terceira idade com o estudante. Ou seja, também 20 segundos, candidato. Também estamos lembrando que as pessoas que tanto contribuíram para o nosso município, eles possam também ser lembradas pela a gestão e pela administração. É de extrema importância isso. Obrigada, candidato, aí pela sua resposta. Nós estamos encerrando agora a primeira rodada feita de perguntas da Semana Jurídica, aqui da Semana Política da OAB, onde os doutores fizeram aí os seus questionamentos, as suas perguntas, e agora, representando você, eleitor, vamos fazer aí 2 perguntas participadas aqui no Facebook. Uma das perguntas foi:
paga uma taxa de iluminação pública cara e geralmente a lâmpada está queimada. William Okamoto e Eduardo Matajum, como pensam em fazer? 3 minutos? 3 minutos. Bom, agradeço a você que fez essa pergunta. No nosso WhatsApp, Adélia, nós temos várias queixas recorrentes à iluminação pública. Eu tenho certeza, senhor, você que nos perguntou, você que nos assiste, que se hoje você pedir um relatório do que é arrecadado da iluminação pública, muitas vezes vão demorar semanas para te responder. Muitas vezes, a falta de informação até tem tornado em processo de improbidade administrativa por muitos secretários não querer expor a gestão com informações que deveriam colocar. E aí eu coloco aí para a nossa população essa resposta com uma grata satisfação, que nós temos, sim, que rever a lei que regula a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública. Primeiro, nós temos em nossa cidade diversos postos com lâmpadas antigas, halógenas, na qual o consumo ele é altíssimo e com baixa luminosidade. Esse é um dos primeiros pontos e aspectos que se tem que analisar. Segundo fator, existem pessoas que pagam quase R$20 em determinados pontos da cidade e não têm iluminação pública. Quando fazem uma reclamação, demoram, às vezes, semanas e até meses para ser atendidos. Bom, antes que eu me esqueça, eu quero citar que, dentro do nosso plano de governo, nós iremos colocar um aplicativo chamado São Miguel é Nosso, um app, aonde ele será utilizado não só para essa finalidade, para reclamações de uma única secretaria, mas de todas as secretarias. Está no nosso plano de governo como um compromisso, aonde o cidadão, muitas vezes, ele vai pegar o aparelho celular dele, vai chegar em casa, ele vai pontuar com uma foto e ganhar o ponto de GPS. É novidade, é inovação que queremos trazer para a administração pública. Eu, particularmente, doutores, nunca vi um servidor público andando pela noite, olhando se a lâmpada do poste do cidadão está apagada. Agora, não podemos esquecer... 30 segundos, candidato. E temos que lembrar que temos, sim, que ter veículos próprios, com cestos de elevação, para que os nossos profissionais da área da eletricidade não corram riscos de vida. Isso também faz parte da valorização do profissional que serve a nós. Obrigada, candidata, pela sua resposta. Mais uma pergunta aqui dos eleitores que estão acompanhando. Muito obrigada pelas perguntas que vocês fizeram. O que pensam sobre a segurança de São Miguel por ter tantos roubos, Okamoto? Bom, eu vou complementar, né? Já falamos sobre essa resposta, sobre essa pergunta, me desculpe, mas é isso, nós iremos implantar no nosso município. Já conversamos, inclusive, não só com o batalhão da Polícia Militar, mas também com a Polícia Civil. Inclusive, Adélia, se nos permite, nós temos algo que enfeia muito o nosso município. Aquele cemitério jogado de veículos ali, bem na esquina. É incabível, senhores, que nós continuamos a achar que aquilo ali é bonito. E conversando com o doutor Lucas, o delegado titular da nossa comarca, nós deixamos claro que não mediremos esforços, doutor Jair, para resolver aquele problema, que apenas um barracão resolve aquilo para ele, né? E a prefeitura, eu acho que ela tem obrigação, não é um favor a fazer, é obrigação auxiliar na segurança pública. E eu reforço mais uma vez, tecnologia, sistema de monitoramento. Temos visto muito vandalismo. Às vezes, a administração coloca uma placa na esquina, mas muitas vezes é quebrada.
Coloca a tela na quadra. Muitas vezes alguém vai lá e destrói. E eu falo para os senhores, você que nos assiste, que quer um município melhor, ajude a monitorar o nosso município a partir de hoje. Não é a partir de 1º de janeiro, não. A partir de hoje, São Miguel é nosso. São Miguel não é de meia dúzia de pessoas, doutor. E temos, sim, a obrigação de cuidar. Porém, o sistema de monitoramento, ele vai auxiliar em demasia. Monitoramento ajuda na inibição de furtos, de roubos, também na questão de vandalismo. E vamos, sim, trazer inovação. Volto a dizer, o app São Miguel é Nosso, ele também terá um ícone para que a pessoa possa fazer a sua denúncia anônima. Isso irá auxiliar muito. Porque muitas vezes a pessoa não quer se expor. Mas com o aplicativo, a resposta vem à altura, uma vez estando integrada com a segurança do nosso município. Polícia Militar, Polícia Civil. E é isso que nós pretendemos fazer. Uma cidade mais segura e mais confiável para a nossa população. Muito obrigada, candidato, pela sua resposta. Nós encerramos agora a rodada de perguntas do 2º dia de entrevistas da primeira semana política organizada pela OAB Subseção São Miguel do Guaporé. Nós queremos agradecer aos candidatos pela cordialidade tida aqui no debate. Queremos agradecer a Caaro, que cedeu esse banner aqui, para lembrar você, mulher, esse banner que esteve todo o tempo ao fundo da entrevista aqui, vai ficar durante toda a semana, para lembrar que você, mulher, é tão importante quanto cuidar do seu direito eleitoral, é cuidar da sua saúde, e o homem também aí vindo o Novembro Azul. Queremos agradecer a Deus por estar conosco durante toda essa semana. Já estamos no 2º dia, e Romanos 13, primeiro, diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. Então, nós devemos respeitá-la. Queremos aqui, então, agradecer a essa instituição pela confiança, credibilidade a mim depositada, e a você que esteve conosco neste debate. Lembrando que nós estamos apenas no 2º dia, e amanhã nós contamos com o 3º dia de debate, onde estará conosco o doutor Fábio, como candidato a prefeito, e o seu vice, o Dida da 82. Quero agradecer imensamente ao doutor Ricardo, presidente, doutora Joilma, doutora Jairo e doutora Vilma. E, mais uma vez, a você que tornou essa semana política real, porque sem seu apoio nós não conseguiríamos fazer aí essa entrevista política. Eu quero passar agora a palavra, as considerações finais do doutor Ricardo, como presidente da Subseção OAB São Miguel do Guaporé, lembrando que no final da palavra do doutor Fábio, do doutor Ricardo, os candidatos aí a prefeito e vice terão 3 minutos para encerrar a fala aí, dando os agradecimentos finais. Mais uma vez, nós agradecemos a presença de vocês, o William, Eduardo. Agradeço também aos colegas que estão aqui na mesa, compondo a mesa, realizando essas perguntas, a doutora Adélia, a Alessandra, e a vocês que nos assistem. Venham participar conosco dessa rodada de live. Amanhã temos mais. Vamos compartilhar o link da subseção OAB para que mais pessoas possam assistir e decidir seu voto com mais consciência. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Ricardo. Nós vamos agora começar a contagem do tempo de 3 minutos, aonde os candidatos aí e vice-prefeito, né, William Okamoto e Eduardo, mais uma vez, muito obrigada. Né? Com a palavra, os candidatos. Quero agradecer a todos os ouvintes aí que esteve com a gente nesse momento. Agradecer especialmente as pessoas que têm nos apoiado nessa candidatura, os apoiadores aí que têm acreditado no nosso projeto. E, no mais, gente, obrigado mesmo de coração, tá? Bom, pessoal, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a vocês, advogados, que abriram a seccional aqui, né, da OAB, subseção, para que nós possamos elucidar os nossos eleitores, os nossos munícipes, a população de São Miguel, conforme o doutor disse, que ela possa ter mais consciência. E aí,
o nosso slogan é construindo juntos a cidade que queremos. É isso que nós queremos. A participação, doutor, da população dentro do plano de governo. E aí, eu peço até licença para vocês, que são letrados, mas lá no artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo. E é isso que eu quero dizer para vocês, senhores. Todo poder emana do povo. Primeira coisa que eu quero dizer, voto, senhores, não tem preço. Voto não tem preço, voto tem consequência. Não se iluda com promessas banais, com belos sorrisos e tapinha nas costas. E aí eu quero, finalizando, dizer, mais uma vez, anote o número do nosso WhatsApp, que é o 98425-2105. Nós, doutores, fomos o único candidato que tivemos a ousadia, não só de sair num partido único, não só de não firmar coligação, não apenas de recusar o fundo partidário, o fundo eleitoral, mas tivemos a ousadia de ir um pouco mais além, colocar o número do nosso telefone no nosso santinho, no nosso papelzinho. Para quê? Nós estamos fazendo um banco de dados, catalogando todas as necessidades e prioridades do nosso município, para que nós possamos fazer uma gestão política que não seja para meia dúzia de partidos e de pessoas. A nossa gestão não serão para 30 grupos. segundos, candidato. Não serão para grupos, serão para 27, 28 mil pessoas que existem em nosso município. Com essas informações catalogadas, tomaremos, sim, decisões precisas, decisões justas, e que atenderá toda a população de São Miguel. Todos fiquem com Deus, obrigado e uma boa noite. Boa noite, muito obrigada aí aos candidatos que tão gentilmente atenderam aí o convite da OAB, Subseção São Miguel do Guaporé. Boa noite a você que esteve conosco durante toda essa entrevista. Lembrando que amanhã, a partir das 19 horas, nós vamos estar aqui ajustando tudo para que às 19h30 nós possamos dar início aí à terceira rodada de perguntas aí do terceiro dia da primeira semana política. Eu gostaria aqui de agradecer a vocês que participaram conosco. Muito obrigada mesmo. Um grande abraço a vocês e até amanhã.